Bem-vindos ao 40º episódio da série Beto no Mundo. Então, para esse número redondo, a gente escolheu um país muito especial para nós desvendarmos juntos hoje. Trata-se do Butão. O Beto no Mundo, desde maio do ano passado, estamos mensalmente, semanalmente, levando vocês a alguma parte do planeta. Todos que estão aqui são amigos de longa data, né? Então conhecem bem meu currículo viajante. Então eu comecei com intercâmbio nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiz engenharia civil e arquitetura, trabalhei na Macedônia e estudei na Suíça quando fui para a Ásia, que é esse continente que encantou a Cris Curi, que me encantou, e onde eu passei um ano sabático, e foi o ano que mudou a minha vida. Voltei para o Brasil, abri a Trip & Travel, que representa o Student Travel Bureau, né, uma empresa líder no país em cursos no exterior, e temos desde 2016 a chancela do Virtuoso, concedido às melhores agências de viagem do mundo, que muito nos honra. Toda essa nossa história viajante, que começa em 88, com a abertura da Trip & Travel, tem um outro marco, que é em 94, quando Monsieur Roche, humanista, intelectual francês, me convida para nós lançarmos o Grand Tour de France. Então, são viagens de imersão cultural, que começou pela França, depois extrapolou o mundo, né? E ao longo desses 27 anos, né, nós já percorremos... fizemos 40 edições dos Grand Tours, percorrendo 70 países nos 6 continentes. Bem-vindos ao Butão, o reino do dragão. Capital Thimphu, se fala butonês e outros 17 idiomas. A religião é um elemento de unidade nacional, é o budismo. O governo também é um elemento de unificação, é a monarquia constitucional parlamentar, o rei, vamos simplificar pelo último nome dele, né, o Wangchuck V. O primeiro-ministro Lothar Schwerin é um pequeno país de 38 mil quilômetros quadrados. Ali tem nosso ranking no planeta, né? É o 133º país em área, o 164º país em população, 105º em renda per capita e o 129º no índice de desenvolvimento humano. Então, por todos esses itens, né, o Butão estaria lá atrás, né, dentro da comparação com outros países, tanto em termos de tamanho, como população, de renda, como de índice de desenvolvimento humano. Mas ele tem algumas peculiaridades que o colocam em destaque, que nós vamos estar vendo hoje. E é o seu povo. Então, aqui nós temos uma família tradicional butanesa, né, utilizando as vestimentas tradicionais, o pai, a mãe, os 3 filhos, né, e esse olhar, né, que nós que somos encantados pela Ásia, sempre observamos e nos chama a atenção, esse olhar que nos liga, que nos conecta. O Butão, né, como é uma pequena nação e com vizinhos tão poderosos, em geral, muita gente não sabe exatamente onde ele fica. Nós temos aqui o subcontinente indiano, a poderosa Índia, o antigo Paquistão Oriental, Bangladesh, né, que ao se separar faz esse verdinho da Índia quase se desconectar. Então nós temos a Índia, aqui o antigo reino de Sikkim e aqui a região de Assam. Então o Butão fica entre a parte oriental da Índia e o que é hoje a China, mas em realidade, culturalmente, é a região autônoma do Tibete que está ocupada pela China. O Butão, ele fica comprimido entre o Tibete cultural e a Índia. E mais do que isso, é a sua geografia que faz com que
o Butão, por tanto tempo, esteve tão fechado, protegido e desconhecido. Ele é bordeado ao norte pelos Himalaias, com os seus grandes picos, ao sul por o que foi no passado uma floresta intransponível. Então, entre as florestas do sul e as montanhas do norte, nós tínhamos esta região intocada, né? Só existe um vale que passa para o Tibete, né, que é aqui na região oriental do Butão. Então, em termos de geografia, ele fica no coração da Cordilheira do Himalaia, e Butão, em sânscrito, significa terras altas. Ali onde nós vamos percorrer para o Thimphu, Punaka, fica entre 2.000 e 2.500 metros de altitude. E o maior pico é o Gangkhar Pushkar, com 7.570. Ao longo dessa fronteira norte que o separa com a China política, o Tibete cultural, nós temos 12 picos com mais de 7.000 metros. Nós estamos na terra do dragão trovão. O último Shangri-La, que era aquele romance sobre um reino perdido nos Himalaias, que já foi no passado o Tibete e hoje é o Butão, né? Então, um reino culturalmente uniforme, de difícil acesso, né, para poucos iniciados. A religião que existia tanto no Tibete quanto no Butão, porque vamos, até um determinado momento, considerar o Butão como a continuidade cultural e geográfica do Tibete, era a religião Bon, né? Então, predominava até a chegada do budismo Bon, que é uma religião xamanista, né? uma tradição antiga encontrada em culturas ao redor do mundo, que valoriza um relacionamento equilibrado entre a humanidade e a natureza, né? Em regiões com as montanhas e a natureza tão forte, é natural nós compreendermos que somos pequenos e que a nossa relação com a natureza é uma natureza poderosa, ligada às divindades, né? Às nevascas, aos ventos, à neve, às enchentes, né? E são essas divindades que mandam. E vários elementos da cultura Bon foram assimilados no budismo tântrico. Eu vou usar o budismo tântrico para conciliar os dois budismos, né? O budismo do Tibete e o budismo do Butão, que em determinado momento a gente vai ver aqui que eles se dividem, né? Então, são os cilindros de oração e outros são as bandeiras de oração. Ambos têm o mesmo significado. Ao tu girar um cilindro onde tem textos sagrados impressos, tu vai estar multiplicando essas preces da mesma maneira que o vento batendo nessas bandeirolas, né, com textos sagrados. Da mesma maneira que nós vamos ter os textos sagrados esculpidos nas pedras ao longo do caminho. A primeira figura que nós temos que nos lembrar o nome é Padmasambhava. Então, Padmasambhava era um grande mestre budista do norte da Índia, que ele vai atravessar o Butão para chegar até o Tibete. Então, no Butão, ele vai curar o rei, tinha um dos reis locais que estava com alguma doença, e com isso o rei acaba se convertendo ao budismo, né? E nós vamos ter, então, a introdução do budismo no Butão, que vai seguir e vai ser também introduzido no Tibete. O Padmasambhava é conhecido como o Guru Rinpoche, o mestre reencarnado. Ele nasceu no reino de Udiana, no noroeste da Índia, e é considerado, tanto pelos tibetanos como pelos butaneses, como o segundo Buda, né? O fundador da escola tântrica, que é adotada por ambos.
Passa-se 4 séculos. No século XII é fundada no Tibete um mosteiro Druk, o Mosteiro do Dragão, com sua linha monástica própria, né? Se nós formos considerar no cristianismo uma ordem, nós temos a ordem dos franciscanos, dos dominicanos e assim por diante, né? Então, é uma ordem religiosa dentro do budismo, que são os Drupka, que tem a sua sede no mosteiro de Halung, no Tibete. E esse mosteiro vai estabelecer relações com os vales do Butão e vai se estabelecer também no Vale de Thimphu. Então, nós temos aqui Lhasa, a capital do Tibete, onde nós temos o Potala, e por aqui nós temos o mosteiro de Halung. Então, essa linha pelo comércio, pelas linhas das rotas comerciais e onde sai o conhecimento, ele chega até o Butão. Então, esse mapa, aqui nós temos na direita o Mosteiro de Halung. Esse mapa eu queria mostrar para vocês, para verem como o Butão é uma continuidade territorial tibetana, né? Mas com uma cordilheira de montanhas entre eles, ou seja, uma certa permeabilidade, onde monges e conhecimentos, eventualmente invasões aconteceram, mas que tinha essa cerca natural com seus picos montanhosos. E o Butão, a dificuldade em ter uma unidade, porque ele é praticamente montanhas com os vales, onde cada senhor do vale tinha sua autonomia. Então, nós estamos desenvolvendo nossa religião própria, que é a região Drukpa, e o sucessor do mosteiro de Halung, o Zabdrung Rinpoche, vai haver um conflito entre possíveis candidatos, e ele acaba abandonando o mosteiro Drupka de Halung e se estabelece no Butão. Então, nós temos esse tibetano da linha Drukpa, que se estabelece no Butão, e a partir de uma série de ações e disputas, ele consegue alinhar que os vários principados, em cada vale, nós íamos ter um senhor feudal, se a gente quiser fazer um paralelo com a Europa, né, que controlava o vale, e a partir de alianças com todos eles, ele vai unificar o Butão, né? Então ele é reconhecido pelo vizinho poderoso, que era o Tibete, né, como autoridade suprema do Butão. Então, Zandrung é um título, né? Então, o Zandrung Rinpoche, no século XVII, ele vai unificar, é a fundação do Butão como nós conhecemos, e para preservar, a preservação territorial, ele começa construções de mosteiros que tinham também a função de fortaleza, que são os Dzong, os mosteiros fortaleza. O primeiro deles é o Shintoka Dzong, construído em 1629. Né? Com isso, a unidade política, diplomática existente vai ter uma unidade territorial protegida nas suas fronteiras, nos seus vales. Né? E, então, como líder, Zandrung vai estabelecer relações com o Nepal, vai repelir várias tentativas de invasão pelo quinto Dalai Lama, que foi o Dalai Lama mais poderoso dentro da sequência de reencarnações do líder tibetano, é aquele que faz a ampliação do Potala. Então, século VIII, introduzido o budismo no Butão. Século XVII, nós temos o Butão como uma unidade territorial. Né? E aqui com os Dzongs, né, nesses vales, protegendo os acessos de eventuais passes tibetanos vindo do norte. E Zandrung, entendendo que o vizinho tibetano, com o qual temos tantas
ligações culturais e de tradições, poderia, em algum momento, assimilá-lo, define peculiaridades nas tradições, nas cerimônias que diferenciam o budismo do Butão do budismo tibetano. Com isso, vai criar uma identidade cultural própria do Butão. E graças a isso, que numa Ásia, onde os pequenos reinos acabaram sendo incorporados a maiores, a Índia, por exemplo, com cada um dos seus marajás, que acabaram fazendo parte de uma grande Índia, o reino de Hunza, no Paquistão, que acabou fazendo parte do Paquistão, a própria na Índia vizinha, Sikkim, que é incorporado à Índia, o Butão, desde os seus primórdios, ele reforça as suas características e sua identidade nacional, tão importante para a manutenção da sua soberania. A religião, como elemento unificador, faz com que seja construída uma malha de mosteiros ao longo de todo o país, onde vai formar os quadros, vai formar a sangha, que é a comunidade religiosa. Até hoje, muito antiga, até o início do século XX, ainda tinha a taxa de mosteiro, onde cada família era obrigada a mandar um jovem para a vida monástica, né? Hoje não existe essa obrigatoriedade, mas é uma grande honra, e principalmente nas comunidades rurais mais pobres, né? Mandar um menino para o mosteiro é a garantia que ele vai ter toda a educação adequada, né? E, em algum ponto, ele vai decidir por permanecer na vida monástica ou não. E em um país onde a religião ou a espiritualidade domina todos os momentos da vida, para nós, viajantes ocidentais, com a nossa racionalidade, sempre nos surpreende, da mesma maneira que me surpreendeu o Tibete 30 anos atrás, me surpreendeu o Butão, né, de ver esta prática constante no dia a dia, né? Todas as nossas ações estão movidas por algum preceito religioso. Esse instrumento musical que eu tenho aqui em casa, né, existe tanto no Tibete quanto no Nepal e é utilizado nas cerimônias religiosas. Então, os cilindros de oração podem ser individuais, como podem ser coletivos, né? Nesse aqui é um mosteiro onde, antes de entrar no mosteiro, ela vai estar circulando os cilindros para gerar karma positivo. As bandeiras de oração representando a terra, o fogo, o ar, a água e a energia, elas ficam circulando e multiplicando. Cris, tu te lembra das cores? Qual significa o quê? Eu nunca sei 100%. O que bota aí de volta ele visualmente, que é mais fácil para eu me lembrar. A água é o azul, o verde eu acredito que é a terra, o amarelo é o fogo, não, o vermelho é o fogo, eu não lembro exatamente, o branco é o éter, mas não sei exatamente, mas é o que eu falei aí? O fogo... São 5 elementos, né? E sendo que tu entende o conceito de eteriar, que eles têm esses dois elementos, né? O éter é o espaço, é diferente do ar, né? Que é uma coisa, o ar que a gente respira, por exemplo, mas o éter é como se fosse o espaço mesmo, o espaço onde nós vivemos. Então, é uma coisa maior. E o ar é o que a gente respira. Então, ar, terra, fogo, água e o espaço, que é o... E aí eu acho que o branco é o espaço, a água é o azul, o verde é a terra,
o vermelho amarelo, o vermelho é o fogo e o amarelo é o ar, provavelmente é isso. Não tenho certeza. De qualquer maneira, são os elementos essenciais da nossa vida, né? E que ficam circulando, né? De forma que harmonize a combinação de todos esses elementos. Né? Então, em qualquer topo de montanha, lugares onde, como a gente faz capelas aqui, né? Os santinhos nas estradas, né? Lá se coloca as bandeiras de oração. Né? E outra questão interessante, eu sou encantado pelo Zhabdrung, é que ele vai separar em 1600, ele chega no Tibete em 1616, em 1629 ele já constrói o primeiro Dzong. Aqui nós estamos vendo o Dzong de Punaka, que vai ser a sede do poder. E para organizar esse poder, ele divide em dois. Vai ter o poder religioso, o qual ele é o mandatário, né? E o poder político e administrativo com um primeiro-ministro, um título que se chamava Desi. Né? Então, os Dzong, ele acumula as duas funções, as várias funções: fortaleza, sede espiritual e sede administrativa. Né? Então, seja da nação como um todo, aqui em Punaka, né? Seja regional, cada um dos outros Dzongs que vão ser o comando regional de um determinado vale. Mas essa distinção de poder, né, vão fazer com que o Zhabdrung, que era o líder espiritual, ele seria, como o mesmo conceito que nós aprendemos com o Dalai Lama, seriam sucessões do mesmo espírito. Após morrer o corpo, né, de um determinado Zhabdrung, iria nascer, né, o seu espírito numa criança, e essa iria receber e coordenar, ter esse papel como líder espiritual do Butão. Os Deses, como governantes civis, vão manipular, né? E as histórias se repetem, muda o lugar, muda o século, né? Mas as disputas de poder vão levar a isso, né? Então, os Deses vão manipular e vão criar conflitos nesse processo de sucessão ao longo dos 2 séculos seguintes, fazendo com que a figura central, que era do Zhabdrung, ou desse líder espiritual, enfraquece e o reino se desmembra em vários principados novamente. E a gente vai ter 6 reencarnações do Zhabdrung, que é o líder espiritual, contra 55 Deses, ou seja, a cada pouco iria ter uma disputa de poder para ser o senhor político e administrativo da região. Né? E aqui nós temos a figura do Tenzin Hadi, que foi o quarto Desi, de 1680 a 1695, ele que teve a artimanha de esconder a morte do Zhabdrung o Grande, né, do primeiro. Ele morreu provavelmente ali por 1650 e só vão comunicar a morte dele em 1705. Com isso, foram se sucedendo os Deses intocados no poder. Né? E as linhagens das encarnações do Zhabdrung, ela termina nos meados do século XVIII, né? E só vai terminar mesmo, né, com uma reencarnação da mente à fala no século XX, em 1907, quando começa a dinastia que eu vou estar contando para vocês. Né? No século XVIII, o Tibete vai aproveitar a instabilidade política, invade o Butão, e aqui nessa imagem nós vemos o Marajá de Cook Behar, que é um estado principesco no norte da Índia, que eles pedem ajuda aos britânicos para enfrentar o Butão. Então, pela primeira vez,
no final do século XVIII que o mundo ocidental fica sabendo desse último Shangri-La, desse reino perdido nos Himalaias. E dessa disputa, o Butão vai levar pior contra o Império britânico, o império onde o sol nunca se punha, e ele vai perder toda essa franja. Tá? Então, aqui onde eram as planícies do sul do Butão, onde eram as áreas mais férteis, mais fáceis de se plantar, hoje fazem parte do estado de Assam. E o Butão, quando começa a montanha para cima, hoje é a fronteira natural do Butão. Então, o Butão perde suas planícies, passa a ser o país de apenas das terras altas. Em 1907, então, nós temos o rei de um dos principados, que é o Principado de Trongsa, que ele vai se aliar aos britânicos, ele que vai ser o tradutor dos britânicos na invasão, não, nessa expedição que eles fizeram ao Tibete, e como aliado vai conseguir suplantar seus pares e vira o rei do Butão. Então, pela primeira vez desde o século XVII, nós temos novamente um Butão unificado, com essa nova dinastia, que é a dinastia de Wangchuck. E, ao falecer em 1926, assume quem? O Wangchuck II, que ele vai governar até durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando a Índia adquire sua independência. Então, da mesma maneira que seu antecessor tinha acordos com o Império Britânico, que controlava o subcontinente indiano, o rei número 2 ele vai fazer acordos com o Nehru aqui para ter uma relação de boas vizinhanças com o poderoso vizinho do sul. Porque o vizinho do norte, que era o Tibete e depois vai ser a China, nós temos aquela fronteira natural dos penhascos que já os deixam, de certa forma, separados. Mas o sul era mais permeável, né? Então, por isso, a importância dessas relações para manter a soberania nacional. O Wangchuck III, né, ele educado na Índia, na Inglaterra, em 59 ele vê o Tibete sendo ocupado pelos chineses e decide, né, forçosamente abrir o país. O país que até então, né, a nação, o reino, né, que imaginava que ficando isolado ia poder manter a sua autonomia, entende que a macropolítica do século XX diz que não, que nós temos que fazer nossas relações, inter-relações, para termos um Estado de Direito garantido. Então, ele abre, se candidata e, a partir de 1971, torna-se um membro permanente da ONU. Aqui nós vemos, naquela cerimônia, sendo hasteada a bandeira, que eu acho que é essa aqui, a do Butão. E o Wangchuck III, ele também é responsável pela modernização do país, mas que é um desafio e que vai ser seguido pelos seus descendentes, que é de modernizar o país, né, utilizar os recursos da Índia na construção de estradas, de hidrelétricas, né, mas sempre preservando sua cultura e tradições, pois somos um país pequeno, com uma população pequena, facilmente cultural e economicamente absorvível pelos poderosos vizinhos. Então, nós temos só 2 vizinhos, toda a franja norte pela China, né, que desde 59 ocupou o Tibete, e toda a região sul pela Índia. Então, os 2 potências com maior população do mundo, né, fazem fronteira com a gente. Nós temos menos de 1 milhão de habitantes
e temos 1 bilhão e 200 ao norte, outros chineses e 1 bilhão e 200 indianos ao sul. Então, ser diplomático é essencial. Por isso, esta importância, né? Eu até copiei esse texto aí, né? Mas resumindo, é que um pequeno país, numa posição geopolítica tão precária, né? Com poderosos em cima e embaixo, ele precisava ter seus códigos, seus elementos de identificação muito fortes para se manter independente. E o Wangju IV, o quarto rei dessa dinastia, que vai assumir muito jovem, aos 18 anos, ele introduz um conceito que depois vai ser tomado pela Unesco também, que é o conceito do FIB, o Índice de Felicidade Interna Bruta. Ou seja, a maior parte das políticas econômicas são guiadas pelo PIB, o Produto Interno Bruto. Wangju IV entende que seu país pobre, né, em termos de PIB comparado aos demais, né, e com vizinhos poderosos, não vai ser com análise de PIB que ele vai poder se destacar, mas sim pelo FIB, ou seja, todas as ações governamentais partem a partir do FIB. O que nós vamos fazer agora vai trazer mais felicidade para o nosso povo, uma felicidade sustentável, que é através da preservação ambiental, né, num país que vivemos nas montanhas, entre vales, né, o desenvolvimento rural, né, para manter a malha econômica e social dos pequenos povoados, a educação, que é a base da transformação de tudo, a saúde e as comunicações. Então, foi uma super sacada, sagacidade, né, do rei em colocar vários elementos que o país precisa, né, e que teria menos recursos para transformar, ou seja, do limão se fez uma limonada, desse estado rural, com seus vales de difícil acesso, né, é exatamente a preservação desse conjunto que vai ser o que vai destacar o país, né? Então, uma valorização da cultura tradicional. O bom de ser um rei que começa cedo é que ele vai abdicar também cedo. Ele fica de 74, 84, 94, 30 anos no poder, está ótimo, né? Em 2006, ele abdica para o filho, ele ainda vive, ele é jovem, é nascido em 1955, e ele é casado com 4 irmãs, né? Que também foi uma forma de não ter disputa entre as esposas, né? Pegou 4 irmãs da mesma família. Então, esse é o último rei polígamo. Já em 2008, a China, então, essa migração, essa abdicar, é toda uma questão delicada, a gente sabe que nada acontece por acaso, né? Então, o Butão necessitava modificações, e dentro desse quadro de modificações, de apoio dos seus vizinhos, ele teve que ceder 5% do seu território ao norte para a China. Eu me lembro nós estarmos no Tibete e eu estava com um mapa que tinha este enclave. E o guia estava com o mapa sem. Eu cheguei e disse, não, mas o teu mapa é diferente do meu. E como é um tema delicado, né, ele não explorou muito, ele chegou e disse, não, isso aí é uma região só de montanhas, de gelo, e o Butão resolveu ceder para a China. Então, é lógico que a história não é bem essa, mas é alguma acordo possível, né, que o Butão teve que fazer para ficar em boas relações com o seu vizinho do norte, tipo, perco 5%, mas mantenho os 95%. Provavelmente foi esse o raciocínio. Em 2006, ele abdica. Em 2008,
entre uma nova Constituição. Então, de uma monarquia absolutista, nós temos uma monarquia constitucional. Então, novamente, antecipando possíveis desdobramentos, antes que, como aconteceu no Nepal, que o reino é derrubado, né? Então, vamos levar a um caminho democrático, né, para aceitação internacional, né, e fazendo concessões internas. Então, em 2008, o Wandruk V, 28 anos na época, educado na Índia e na Inglaterra, ele assume o poder. Em 2012, ele casa. 8 anos depois, no ano passado, temos essa foto do rei, a sua bela rainha, já com 2 filhos, o menino de 4 e o menino que nasceu em junho de 2020. Então, falar um pouco sobre felicidade interna bruta. Basicamente, é a preservação da cultura e tradições que garantam a identidade nacional e garantam o sorriso. Como o Diego vai nos explicar, isso não garante que o Butão seja o país mais feliz do mundo, muito pelo contrário, em função de todas as dificuldades que ele enfrenta pelas dificuldades econômicas, né? Mas está na melhor condição possível. Então, ouçam aqui Diego Burger. Oi, turma, tudo bem? Eu sou o Diego Burger, sou terapeuta, palestrante, consultor organizacional, tudo focado na área de bem-estar e felicidade. O Beto me convidou para estar conversando com vocês ao vivo hoje. Infelizmente eu não consigo nesse horário, e daí ele pediu para eu mandar um vídeo. Minha mãe já viajou com o Beto, são amigos, e eu fui o primeiro brasileiro a estudar na faculdade do Butão. E foi uma experiência incrível, né? Eu pude escrever 2 artigos para a ONU, eu pude viver aquele povo de uma maneira muito intensa. Não foi uma experiência fácil. O Butão é um país pobre. Eu morava na faculdade, a gente tomava banho de balde, porque não tinha chuveiro, não tinha privada, era banheiro asiático. O acesso à comida era difícil, a comida tradicional deles é arroz e tudo mais, uma comida bem simples. E tinha um outro restaurante na cidade que dava para ir. Mas foi uma experiência muito intensa, de muito aprendizado, que te joga muito para dentro. As montanhas têm esse simbolismo, né? As montanhas são sempre o lugar de se jogar para dentro. Assim como o mar representa e traz aquela harmonia, aquela tranquilidade, aquela paz. A montanha geralmente traz esse sentimento de se jogar para dentro, né? E de tu conhecer as tuas sombras e tudo mais. E o Butão representa muito isso. É um lugar extremamente espiritualizado, onde o budismo é muito forte. Para quem estudou o budismo tibetano, é muito emocionante chegar no Butão, porque é um país similar ao Tibete, extremamente similar, faziam fronteira, né? Hoje faz fronteira com a China, porque o Tibete foi invadido. E tu vê um país que se estruturou sem interferência externa. E as pessoas ficam pensando como é que seria o Tibete se não tivesse sido invadido, né? Então, o Butão, acho que é uma coisa muito importante, talvez eu deveria ter começado o vídeo falando disso, não é o país mais feliz do mundo, nem de longe, assim, de nenhuma perspectiva. Ele ganhou, sim, 2 vezes da ONU o principal país do mundo com políticas públicas voltadas para o bem-estar. Ele, inclusive, está em posição 90 e poucos dos mais felizes do mundo. O Brasil é muito acima que ele. O Brasil, se eu não me engano, estava em 27 na última que eu vi. Inclusive, tenho aqui, estava em 28 Brasil e Butão em 97. Isso é de 2019. Eu não lembro os resultados de 2020, já faz uma semana, não decorei ainda. Mas é isso, eles têm o FIB lá, que é a felicidade interna bruta, que é como eles medem tudo, como tudo acontece, né? Em vez de eles se pautarem no PIB, que é Produto Interno Bruto, que é como a maioria dos países coloca as coisas,
se trata no FIB. Não é que o FIB e o PIB um vai contra o outro, mas é que em 70 e 80% das vezes que tu cresce o PIB, tu também cresce o FIB. Mas tu tem esses 20 a 30% de margem de erro. E o Butão acreditava que a principal métrica de um país não podia ser uma que de 20 a 30% das vezes estava errada. Porque um governo só existe por uma crença compartilhada de que com governo é melhor que sem governo. E o governo está ali para maximizar a felicidade, ou pelo menos para dar as condições mínimas que todo mundo merece para ser feliz. Né? Os estudos que existem agora muito fortes na Europa do direito à felicidade. E então tudo se mede pelo FIB, tem a comissão do FIB. Qualquer política pública, qualquer lei que vai passar é estudado antes. Isso daqui vai aumentar a felicidade ou não vai? Resumindo, o Butão é um país interessantíssimo, que tem uma coisa de te levar para dentro e que tem algo de ficar marcando a tua vida pro resto da vida. Eu me lembro dos meus dias no Butão e tá bom, eu passei quase 6 meses, mas mesmo as pessoas que passaram 7 dias, 10 dias, se lembram de maneira muito forte do Butão. Os templos, o jeito, as pessoas, é uma viagem transformadora. Acho que não é uma viagem de puro prazer, mas é uma viagem de muita, muita, muita transformação. Eu aconselho todo mundo aí pro Butão. Um beijo e aproveitem a palestra do Beto aí. Então, esse é o Diego Burger. Então, muito obrigado por participar. A Adriana deve estar por aí, vendo o filho. E obrigado por fazer a ponte entre nós. E dentro dessas questões, né, de o que são prioridades, né, dentro da política governamental, né, para uma maior felicidade. Então, a educação, né? Então, existe a educação pública e gratuita para todos, né? Os melhores alunos são enviados para formação na Índia e na Europa, e uma manutenção dessa identidade é a vestimenta, né? Então, desde os anos 70, o uniforme é obrigatório, tanto nas escolas quanto o traje tradicional nos órgãos públicos, né? Então, não queria um jeans fashions, mas sim valorizar, se sentir orgulhoso das suas próprias tradições. Né? Num país pulverizado em vales com pequenos povoados, era essencial a criação de escolas em todos os vales. E, através da ONU, eles conseguiram levar o que hoje é tão comum, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu em 2020, né? De a utilização da tecnologia como meios de comunicação. Né? Então, os professores em Tipu mandavam via internet, né, para os pequenos povoados perdidos nos Himalaias, conteúdos e informações para os multiplicadores do saber. Né? E, com isso, a gente garante que a criança não tenha que vir até a cidade grande, ela vai ficar junto ao aconchego de seus pais, no seu povoado, para ter a educação básica, né? E depois, os que se destacarem, né, parte desses jovens vão para os centros maiores para ter o ensino médio, né? E depois o ensino superior nas poucas faculdades que tem no Butão e nos seus parceiros com a Índia e com a Europa. Então, a educação como base da construção do país, né? Então, isso é óbvio para nós, todos que estamos aqui, apaixonados pelo conhecimento e que sabemos que é a educação o elemento transformador da sociedade. Um sistema universal de saúde pública, né? Então, eles têm o SUS deles, né? Onde 60% se utiliza os conhecimentos da medicina tradicional. Também é um acordo com a Unesco e com a ONU, né, e com a Comunidade Europeia, no caso né, em que
as comunidades ocidentais se aproveitam, né, desse grande conhecimento das ervas, das plantas que o Butão tem, e colaboram com a sua parte da alopatia, né? Então, nós vamos ter o conhecimento ocidental e mais o tradicional. E, novamente, dentro do intuito de manter as comunidades rurais, evitar o êxodo rural, nós vamos ter os centros de saúde pulverizado pelo país, né? De forma que o assistente de saúde local, tendo dificuldade diagnóstica, ele se conecta, né, via internet, né, com o centro em Timpu, e com isso se leva o acesso à educação e à saúde aos mais longes partes do país. Então, isso é a teoria. Como funciona a prática, não sei, né? Mas é isso que o governo implantou. Além disso, como a religião é um elemento muito importante, nós temos todos esses dzongs e mosteiros que têm que ser preservados, existem institutos de artes e artesanato, né, onde desenvolve os talentos individuais. Com isso, ficam orgulhosos do trabalho que estão fazendo e garantimos toda uma qualidade de artesãos para a restauração e manutenção dos prédios, dos textos, das tancas, e criando toda uma geração de artistas e artistas desenvolvendo arte local. Então, sempre a gente vai bater nesse ponto, é a modernização, mas sem perder a nossa identidade, sem perder os elementos que nos orgulham como povo, e com isso, mesmo com baixos índices econômicos, nós temos um orgulho maior, né? E com isso seremos mais felizes. E todo esse trabalho vai se replicar, né, nos templos, nos mosteiros ao longo de todo o país. Os festivais nacionais, daí agora eu queria convidar a Cris para nos falar um pouco sobre esses grandes festivais que acontecem, que mobilizam todo o país. Então tá. Bom, eu nunca estive presente num festival. Eles acontecem ao longo do ano todo, nas diferentes zones, que são os diferentes centros administrativos, como o Beto está falando, né? E, na realidade, isso é uma característica do budismo tibetano, Vajrayana, como você estava falando no começo, e são uma coisa que é muito interessante, são os monges que estão aí com essas máscaras, e tudo isso tem a ver com as tradições budistas. Muito pouco é explicado em detalhes para a gente, mas é sempre o bem tentando vencer o mal. E se eu puder fazer uma parte aí, Beto, você falou lá atrás da religião Bon, o bonismo, né, que é a religião original do Tibete e do Butão. E quando entrou, quando o Guru Rinpoche, o Padmasambhava, trouxe a religião, o budismo para essas regiões, uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com essas carrancas, essas caras que a gente está vendo, é que eles, em vez de destruir a outra religião, portanto, quando o Guru Rinpoche veio e trouxe o budismo, ele não destrói a religião anterior, ele incorpora, dizendo que ele domina os demônios, entre aspas, que eram aquelas forças animistas da religião xamânica Bon. Então, o que acontece é que essas máscaras, essas carrancas que a gente vê aí nos monges e que a gente vê espalhado por vários monastérios, elas são, na verdade, aqueles demônios que foram subjugados por Guru Rinpoche ou pelo budismo, e, portanto, hoje eles são protetores do budismo tibetano. Então, esses festivais, mais uma vez, eles mostram essa mistura
das religiões, essa sincronicidade, esse sincretismo, na verdade, de duas religiões. Não mata uma religião para construir a outra, e se incorpora, e aí essas máscaras, isso é sempre mostrando isso, que o bem vence o mal e que ele subjuga aqueles demônios que não deixavam a religião se fundar ali. Então, os festivais acontecem nas diferentes dzonghas, que chamam, que são onde tem as diferentes songs, como você falou. Eu uso muito esse exemplo dizendo que são os vários senhores feudais, eram os vários centros feudais, e eles acontecem em datas específicas todos os anos, mobiliza todo mundo. Na verdade, eu tive uma vez em Punaka, e assim, é um festival para o povo, onde o povo vai lá justamente, eles levam comida, fazem piquenique, porque às vezes eles passam 3 dias em função dessa festa. E existem as datas específicas que a gente tem que olhar no calendário, que altera um pouco todo ano. E aí, se você quer fazer por exemplo, uma viagem com isso, você tem que programar a data certa, mas realmente tem que programar com bastante antecedência, porque é bastante cheio. Acho que é isso. Mais alguma coisa para falar do festival? Eu não sei. Não, tá ótimo. Obrigado, Cris. Então, aqui, e eles são super coloridos, né? Então, é uma oportunidade da gente ver a expressão máxima das festividades. Outro, eu sempre apresento no início do Beto no Mundo, né? Que a minha formação é engenheiro e arquiteto, uma atuação muito restrita lá nos meus primórdios, né? Mas me encanta, o olhar do arquiteto sempre vai permanecer. E o Butão, ele fascina, ele encanta, ele é cênico, é fotogênico, em função dessa obrigatoriedade de seguir regras construtivas e urbanísticas para a manutenção da arquitetura tradicional. Então, nós que viajamos pelo mundo, a gente tem que enquadrar a câmara, porque daí tu tem um prédio bonito, mas do lado tem outro feio, ou se não é feio, é diferente, né? E aqui nós vamos ter, em todo o país, o mesmo padrão construtivo, utilizando os materiais adequados, que tradicionalmente funcionam na região, e esteticamente homogêneos. Então, não importa o povoado que tu vá, se tu está em Paro, se está no interior, tu vai ter essas construções, né, em 3 níveis, embaixo os animais, depois a habitação, em cima para secagem, né, e dando uma homogeneidade, ou seja, quem olha uma dessas construções sabe, e aqui a gente teve a oportunidade de ver uma em obra, né? Então, nós temos adobe, nós temos a madeira, depois vai estar pintado, nós vamos ter os mesmos elementos construtivos. Outro elemento importante dentro da política da felicidade interna bruta era de como o país se resguardar da influência externa. Nós estamos no mundo globalizado, não tem como evitar, mas o governo, o rei, imaginou que, diferente do Nepal, onde nós tivemos nos anos 60, 70, aquela invasão em massa de hippies e um turismo de mochileiros, né? Com muito contato, ficando em guest house, ficando nas casas das pessoas, né? De controlar esse turismo. Então, existe uma taxa turística, né, que é de $200 por pessoa por dia, cujo destino dessa verba é para a preservação do patrimônio artístico nacional. E, com isso, é mais seletivo e reduz, naturalmente, o número de visitantes por ano. Então, foi uma forma... E qualquer visitante, ele vai ter... Nós tínhamos aqui o guia à nossa direita, com óculos escuros, o nosso driver na esquerda, né? Então, mesmo se for uma pessoa só, e por isso que é caro, né? Tem essa organização nacional, onde tu vai ter o motorista, o guia, tradutor, né? Que vai te conduzir ao longo do país. Vai estar cerceando um pouco, né? Mas sim, ele vai estar possibilitando que a gente aprenda o máximo sobre o seu país
e a gente interfira menos na cultura local. Então, alguns vocabulários da apresentação que se segue: shorten, é o que a gente vê aí à direita, é a stupa. Um lachan é o mosteiro, o dzong é o mosteiro fortificado, né, que vai ter a função administrativa e monástica. Olá é uma palavra longa, é kuzuzampolar, né, e rio é shu. Então, após essa introdução, vamos conhecer uma parte muito pequena do país. A gente veio de Katmandu, então tem voos para Paro vindos de Katmandu, de Delhi, de Bangkok e de Dhaka também no Bangladesh. Nós viemos para Paro, vamos visitar Thimphu, a capital, e depois Punakha. E também nós visitamos Wandufodran. Então, esta é a região. Em cada um desses rios é um vale. Então, nós temos o vale de Punakha, o vale de Thimphu, o vale de Paro, porque vai ser através dos rios que a gente vai conseguir passar de uma região para outra, porque vamos imaginar que entre eles nós vamos ter todas as cadeias de montanhas. Aqui nós vemos novamente o Butão, né, com o Tibete ocupado pela China ao norte, o vizinho, mas não faz fronteira o Nepal, e a Índia. Paro foi o maior centro comercial do Butão até a capital passar para Thimphu em 1962. Ainda é uma grande cidade, de 4 mil no núcleo principal, 40 mil a Grande Paro. Está numa altitude de 2.280 metros e tem o único aeroporto internacional do país. Aqui nós estamos na rua principal de Paro, que foi construída ontem, né, em 1985. Então, até então, era um grande país rural, né? E aqui nós temos o Paro-Chu, né? o rio Paro. Aqui é o centrinho, que é onde tem essa rua principal, e aqui a fortaleza. Então, a fortaleza sempre estava junto de um rio, que é onde tem o acesso, é onde passava as pessoas e as mercadorias, e onde eram tributados, né? Então, era a forma de se manter do Dzong, garantia a segurança do vale e cobrava a taxa sobre o trânsito de mercadorias. E ele foi construído em 1644 pelo famoso Zandrum, né, que vai ser o líder espiritual e o fundador do Butão unificado no século XVII. Lá em cima nós temos o museu, aqui a fortaleza. Então, e o forte, vocês veem aí, ele tem todos os elementos de fortificação, muralha externa, dificuldade de acesso às muralhas internas, e ele resistiu várias tentativas de invasões do vizinho do norte, que era o Tibete. Além disso, as forças do bom, as forças da natureza, com um terremoto em 1897, mas ele foi muito danificado num incêndio em 1907. Então, grande parte da estrutura que a gente já vê é uma restauração do século XX, do início do século XX. Até a capital passar para Thimphu, aqui acontecia a Assembleia Nacional. Então, lá embaixo nós temos a ponte, o rio Paro. E cenas do Pequeno Buda, aquele lindo filme do Bertolucci, né, foram filmados aqui. Então, como o Tibete tem as dificuldades, né, de acesso por estar fazendo, e sempre um tema delicado dentro da China, que o ocupou desde 59, né? Então, o Butão ele tem esses cenários que
nos lembram e nos ligam com o Tibete. Hoje é um mosteiro ativo, tem 200 monges, e aqui a gente tem a ponte sobre o rio Shu, que teve uma enchente que a derrubou em 69, ela foi reconstruída. Então, ele é Paro e todos os demais que a gente vai ver totalmente cênico, nos dá a sensação que a gente está viajando no tempo, nós estamos no século XVII, de quando o Dzong foi construído por Zandrung. O conceito, né, visual dos mosteiros fortalezas, com suas finalidades de proteção, né? Em cima do topo da montanha tinha uma torre de observação que alertava, né, se estavam vindo os invasores de longe, alertava o forte. E foi transformado no Museu Nacional, que ele é muito legal, porque ali a gente tem 3 níveis, né, e a gente mergulha na história cultural do Butão, através dos artefatos históricos, as tancas, que são as pinturas religiosas em seda, né, utilizadas nos mosteiros, estátuas religiosas e pedras entalhadas, ou seja, tudo ligado ao mundo religioso e artístico do Butão. E essa cena, gente, um pouco linda, né? E no entorno de Paro, nós temos Dungsin Langkhan. Langkhan é um mosteiro, né? Uma das construções mais antigas do país, né? Do século XV, e ela tem aqui em 3 níveis, né? Representando o céu, a terra e o inferno. O esporte nacional praticado pelo rei e por todos os seus súditos é o arco e flecha. Gastronomia. O Chile, pavor de tanta gente que é mais sensível aos temperos fortes, no Butão ele não é apenas utilizado como tempero, mas assim como legume. As pessoas comem o chile diretamente, né? E dentro de uma nação, né, agrícola, tradicional, os mercados públicos, né, onde o produto do povoado vizinho ali é comercializado, é bastante comum, né? E utilizando na casa, né, os recursos naturais disponíveis. Aqui a gente vê de algum dos hotéis, né, um registro mais elaborado das comidas, mas aqui nós vemos o Chile ali pronto para pegar fogo. O local, a imagem mais emblemática do Butão é o mosteiro do Dragão, né? Então, ele fica a 900 metros acima do Vale de Paro. É uma peregrinação que se acaba fazendo, né? Começa-se aqui na base e se caminha por algumas horas, deixando o vale lá embaixo, passando pelos rododendros. Aqui nós temos o Dr. Calacum apreciando um rododendro, que ele tem na casa dele, lá em Canela também. E cada etapa que a gente vai subindo, a gente vai se distanciando do vale e se aproximando da montanha, sempre acompanhado pelas bandeiras de oração, né, que representam os 5 elementos. E nessa escalada a gente chega, aqui nós estamos a 3.000 metros, num café, né, onde se vê o ninho da tigresa do outro lado, né? Então, para quem quer encurtar um pouco o trek, faz até aqui, que já tem uma bela vista. Depois, eu com o Calacum, o Eloá e mais umas pessoas seguimos até o mosteiro propriamente dito. Se acredita que o Guru Rinpoche, Padmasambhava, né, chegou voando nas costas de uma tigresa para afugentar um demônio local.
e ali ele para e ele vai ficar meditando nessa caverna por 3 meses, né? Então ele afugenta o demônio e ali se estabelece. Então, dentro do budismo butanês, onde a origem vem com Padmasambhava, que introduz o budismo no país, e um local que eles acreditam ele ter chegado e tocado, né, é altamente reverenciado, né? E desde a visita ao local em 1646 por Zabdrung, que é o grande líder, o fundador do Butão unificado, ele torna-se um local sagrado de peregrinação, né, onde vai ser construído, no final daquele século XVII, o mosteiro, né, em torno da gruta sagrada onde Padmasambhava meditou durante 3 meses. Então, aqui eu já subi, estou tirando a foto da última montanha, né, antes de descer até lá. Ele teve incêndio em 1998, né, que prejudicou grande parte da sua estrutura. Ele foi restaurado, imagina o trabalho de restauração, né, nessa altura, né, a dificuldade de chegar ao material. Ele foi restaurado, começou a restauração em 2000 e foi reinaugurado pelo rei em 2005. Então, nós temos aqui o Ninho da Tigresa, um ícone do país. Marta Frandoloso, você conseguiu chegar até o Ninho da Tigresa? Consegui, sim. Foi um passeio muito emocionante, foi muito bacana. E foi, inclusive, eu estou vendo a Janete aqui, que subiu com a gente, tá aqui participando também do grupo. E eu fui a última do grupo a chegar, que eu fui subindo com a Lena, que a Lena tinha passado 2 dias no hospital, antes de nós irmos para o Butão. Nós estávamos no Tibete, ela não passou muito bem, e nós, então, fomos levando ela da maneira que, sempre com a ideia de um passinho após o outro. Se a gente conseguir, está tudo bem, se a gente não conseguir, não está. E quando nós vimos, nós estávamos lá em cima, foi uma super emoção, né? A Cris também estava junto, até hoje eu me emociono, a minha voz já ficou balançada aqui. Foi uma vitória chegar lá, com a Lena daquele jeito. Cris, pode contar um pouquinho também para a gente? Não, eu também fiquei com lágrima nos olhos, porque foi muito forte, todos nós lá esperando, porque a gente sempre tem esse objetivo, exatamente como o Beto falou e você falou, de um passo de cada vez, é quase uma meditação. E ela tinha perdido o marido, eu lembro que ela estava com a camiseta, com a foto do marido dela, e aquilo tudo era uma grande superação para ela, né? E foi muito incrível, porque naquele momento, quando ela chegou ali, estávamos todos esperando por ela, né? E todo mundo ficou emocionado. E até agora a gente se emociona, né? Muito bacana. O objetivo dela era levá-lo até o ninho do tigre, né? Então, e parecia que não ia dar certo, né? Mas a gente conseguiu. Foi muito bacana. Foi incrível. Que legal essa história, muito bacana. E parte do grupo ficou no café e outros seguiram até lá. Adriana Burger, você conseguiu chegar até o Ninho da Tigresa? Sim, Beto. Subi. Adriana é a mãe do bonitão que falou para a gente sobre felicidade interna bruta e foi visitar o guri no final dos estudos dele. Eu fui assistir a apresentação do trabalho de conclusão dele, que ele cruzou o FIB com o IDH e mais 4 INS. E, em vez de eu subir com o guia e o motorista, ele me propôs subir com a turma dele, e eles fizeram orações, né, que faz parte da faculdade. Então, foi muito emocionante. Mas eu subi com o cavalo até um pedaço, né? Eles dizem que é metade do caminho, mas não é, 1/3, né?
E depois fui caminhando. E foi muito emocionante ler os sutras, porque são vários templos lá, né? Eu não imaginei que fossem diversos templos, escadinhas, sobe. E eles com a roupa tradicional, né? Eu pude ir com a roupa normal, porque as aulas todas e qualquer atividade, eles tinham que usar a roupa tradicional, né? E muito interessante. Foi uma conquista. E os colegas deles eram butanês, tinha outros internacionais? Ele participou de um projeto da Naropa University, que ano sim, ano não. Uma professora vai com 10 alunos que estudam psicologia, psicologia positiva, história da arte e alguma outra linha daquela faculdade. E eles ficam 6 meses frequentando a faculdade no Butão, e pesquisando. Então, tem acesso à biblioteca, acesso ao secretário de Estado, eles conheceram, enfim, ministros ingleses, eram todos americanos, né? E 3 desistiram, né? Persistiram até o final 5 meninas, o Diego e um outro americano, né? Porque é difícil, né? A alimentação é muito difícil, a alimentação na faculdade muito precária, né? E viver esse momento tão lindo, tão intenso, né? Mas muita reflexão, as aulas muito cerimonial, né? E eu fiquei encantada com o país, foi uma das viagens mais lindas e a tua organização foi impecável, Beto. Parabéns. Obrigada, Adri. Parabéns pela criar teu filho, colocar ele no mundo e ele continuar esse trabalho tão bonito que é estudar culturas e o que a gente pode aprender com as outras, né? Que é o nosso motivo da gente estar aqui. Obrigada, Adri. Então vamos. Obrigada, querido. Continuando aqui, então, este é o Ninho da Tigresa, que tivemos vários depoimentos ali de como ele marca. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz um trekking no Nepal, com o intuito de chegar até um local místico, né? Onde ficou claro por que a questão da peregrinação, conforme a gente vai gastando nossa energia física, a gente vai ficando com uma energia mais sutil, né, que a gente consegue perceber as energias do local, né? E para mim, tanto em Mutinako, que foi esse trekking no Annapurna, né? Que eu cheguei, eu me lembro que estava com uma amiga mexicana, ela chegou e disse: Beto, tua áurea tá, não me lembro se era azul ou amarela, né? Eu sei que era uma áurea de totalmente paz, né? E aqui também no Tiger's Nest, conforme a gente vai subindo, vai passando por aqueles estágios e finalmente tu chega, né, com o que te sobrou de energia física, né, para poder ficar num local que tem uma energia acumulada, como qualquer igreja, templo, sinagoga, mesquita, né, é criada ao longo do tempo toda uma conversão energética muito importante, né. E então uma trilha de 2 horas, chega nesse mosteiro de 3.140 metros. Olhem só o penhasco vertical, né, onde ele está estabelecido. E só para quebrar com esse paradigma, né, de que no Butão as situações são bem difíceis, né, para nós visitantes, existem, como a gente sabe, várias formas de viajar. E o Butão, ele criou, até em função dessa limitação de ingressos, ele criou uma linha de hotéis boutiques. Esse aqui é o Como Uma, onde nós ficamos em Paro, que ele é simplesmente bárbaro, né? Então eles utilizam os elementos locais, a madeira, né? a gentileza, né? Esse é um dos quartos. Nosso restaurante, né? Aquela Contilema, como ele era bonito. O restaurante com toda a vista do Vale de Paro lá embaixo,
E nós nos sentimos super acolhidos, né? Então, um chique, mas totalmente alinhado com a cultura local, né? E cada evento, né, muito a gente se sentindo especial, a preparação das comidas, né, o spa maravilhoso. Então, existe sim, né, uma forma de se viajar extremamente confortável e alinhada com a cultura local, que eu acho que o país está muito certo nessa escolha. Então, a gente sai de Paro, estamos indo a Thimphu, e a gente vai parar no Sintoka Dizong, que foi o primeiro do país, ele foi construído em 1629, né? E, apesar de já existirem o conceito de fortalezas desde o século XII, no século XVII que se vai construir neste formato maior, onde vai ter funções administrativas e religiosas. E então esse não é o mais antigo, mas é o mais antigo que permanece até hoje. Então houveram outros anteriormente, mas no formato mantido é esse Dizong. E hoje ele funciona como Instituto de Letras, né, e de Estudos Culturais. Então, é muito legal. Então, ali a gente viu os estudantes. E chegamos em Thimphu, a capital. 1/8 da população do país está na capital, e também ela está nas terras altas, né? Está 2.364 metros. Aqui nós vemos o Vale de Thimphu lá embaixo, as bandeiras de oração e o Palácio Governamental. Então, desde 1962, a fortaleza, o Dizong de Thimphu, ele vai ser ampliado e readaptado para funcionar como o centro administrativo, político e religioso do país, né? Até o sistema de DESE desaparecer em 1907, né, era aqui que ficava o DESE, que é o governador-geral, o primeiro-ministro, né, ao longo dos 300 anos até a criação dessa última dinastia. E em Thimphu, nós ficamos no Taj Thimphu, um grande hotel com a estrutura de Dizong, no centro da cidade, mas tem um outro lugar muito legal de se ficar, que é o Amancora. Vocês talvez já tenham ouvido falar da rede Aman. A rede Aman é uma rede oriental que trabalha com sentidos, então tudo é muito gentil, cuidadoso, né? Então o Amancro é bárbaro, então seria o local que eu indico, né, para quem for visitar Thimphu. E quando que se deve visitar o Butão? Em função do inverno intenso, de novembro a março, né, e chuvas torrenciais de junho e agosto, a gente deve visitar entre esses 2 períodos, né, abril e maio, ou setembro e outubro, né? E sendo que no inverno eles têm as férias escolares longas, diferente daqui que a gente tem no verão, mas talvez pelo mesmo motivo, né? Então, como as dificuldades deles poderem ir para as aulas e tudo mais, eles vão ter as férias escolares no período das nevascas. A economia. A gente já viu que nós temos montanhas que nos separam da China, que poderia ser um parceiro econômico natural, né? Mas as comunicações, as estradas, tudo se dão pelo sul, né? Então, a Índia é o maior parceiro econômico do Butão e dita sua política externa, né? A Índia construiu as principais estradas e as 4 hidrelétricas do país e investirá na construção de estrada de ferro no sul do país. A primeira fonte de renda é gerada pelo fornecimento à Índia,
Se o Pigato está aqui, ele já vai gostar dessa informação, né? O nosso engenheiro especializado em energia. A primeira fonte de renda é gerada pelo fornecimento à Índia de 75% da energia produzida, ou seja, do que eles produzem, eles só necessitam 25%, os outros 75% eles exportam para a Índia. 80% da população rural e 23% vive ainda abaixo da linha de pobreza. A maioria da população vive na área central do país e vive da criação de animais e cultivo de arroz, cevada, batatas e trigo sarraceno. Chegando ao nosso último cidade da nossa viagem de hoje, que é Punakha. Então, a gente desceu, estamos a 1.400 metros, também, né, o desafio de cultivar nessas terras montanhosas, como no Peru e em outras partes do mundo, onde toda a montanha tem que ser cortada em fatias, né, em degraus, para poder cultivar. Olha só, a dificuldade de transformar, né, em campos aráveis, né, a montanha. E o legal de poder viajar pelo país foi isso, da gente ver o meio rural ao longo do caminho. Aqui nós temos um shorten, que é tipo capelas, eu acho que eu traduziria, né? Inaugurado em 1999, dedicado ao então príncipe herdeiro, o atual rei, e criado como uma fonte de proteção do príncipe e do reino e do seu povo. Nosso motorista. Então, a gente visitou a área mais desenvolvida, mais populosa do Butão. Então, o Butão é um paraíso para trekkings, caminhadas, para essa imersão em culturas intocadas, né? Então, a gente, viajando há mais algumas horas, a gente já sai do circuito dito tradicional de Paro, Thimphu e Punakha, e descobre um Butão ainda mais preservado, com ainda menos influências externas, mas também, como o Diego experienciou, né, com grandes, mais precário em termos de instalações. As construções tradicionais que a gente viu por todo o país. E aqui em Punakha também tem um hotel da rede Komumo, maravilhoso, 5 Vispo Vale, sempre permeado pela natureza, utilizando muita madeira, um ambiente, um astral, uma energia bacana, aberto, clean. Então, muito, muito legal as opções de hotelaria que o país está desenvolvendo dentro desse intuito de apresentar o país e mantendo as tradições locais. E o nosso chave de ouro, o Punakha Dzong, aqui em Punakha. A Punakha foi a capital real por 300 anos, até 1950, então lá desde do Chandrupa até hoje, até metade do século XX. Um mosteiro construído no ponto de encontro de 2 rios, e não são quaisquer rios, né? O rio Pai com o rio Mãe, né? E o Zabdrung então constrói o Dzong de Punakha em 1637, e ele vai viver aqui, e é aqui que eles vão, em 1651, quando ele falece, né, o Desi vai dizer que ele foi para um retiro, onde ele permanece por mais 50 anos nesse retiro, enquanto eles ficam ajeitando essa transmissão do poder entre eles, né?
Marta ou Cris, o que vocês me dizem de Punakha? Vou deixar a Cris, que é especialista, falar do assunto. Cris, está sem áudio. Cris, precisa ligar o teu microfone. Eu estava no mudo, Está me ouvindo? Então, para mim, a Punakha Chong é a minha favorita, né? A energia de lá, essa coisa que o Beto falou agora há pouco, né? Foi a primeira capital, é a mais antiga. Eu acho a decoração, né? Não sei se você lembra, quando a gente está dentro da capela principal, do mosteiro principal, né, é mosteiro ali, a gente visita a história inteira da vida de Buda, né? E isso a gente não tem nas outras tão rica. Então, as pinturas nas paredes da Punakha Chong são simplesmente incríveis, na minha opinião, né? E lógico, a temperatura lá é mais legal, é sempre mais quente, então é muito gostoso. E aí eu vou aproveitar que você falou dos rios, né? O mãe e o pai, né? E a gente fez uma vez até um rafting nesses rios, e foi uma coisa inacreditável. A gente descer de rafting e a gente passou embaixo da pontinha e a gente seguiu até a praia. Foi longo o rafting, mas foi uma delícia. Então, também, para quem é aventureiro e gosta de trekking e tal, também dá para fazer um rafting incrível. Aí em Punakha é incrível. E o rio Mãe, ele é mais tranquilo, que é o da esquerda, e o pai, não lembro os nomes em butanês, é o mais forte. Então, as corredeiras são muito maiores. Então, depende do nível da equipe, do grupo, a gente vai por uma ou por outra. A gente foi no fácil. Mas é incrível. Punakha, para mim, é a mais bonita. As cerimônias, o número de pessoas. E vale contar também que Punakha é considerado a capital de inverno. Porque como é mais quente, porque é mais baixo, né, 1.400, enquanto os outros estão a 2.200, 2.400, então, se a gente vai mais no inverno, então, apesar de você ter falado assim, eu já fui em novembro, já fui em fevereiro, já fui em março, ainda é tranquilo, fevereiro é um pouco mais frio, março e novembro eu acho tranquilo, e se a gente vai nesse período, a gente acaba vendo os monges lá em Punakha. E é muito rico ver aquele monte de monges ali, as cerimônias acontecendo. Timpo é no outro período, então, porque daí eles voltam para Timpo, porque eles se movem de uma cidade para outra, até por conta da temperatura, né? Então tá. Muito obrigado, Cris. Imagina. Prazer. Então, o Punakha, em todos os sentidos, ele impressiona pelo tamanho, são 180 metros de comprimento por 72 metros de largura, são 6 pavimentos, e olha o que é a estética, a composição com as árvores, o rio, os telhados, a composição de volumes, as sacadas em madeira, né? Então, eu sou apaixonado pela arquitetura butanesa, né? E Punakha é um masterpiece, né? De todos, essa composição de todos esses conceitos. Então, ele consegue abrigar até 600 monges, né? Então, aqui é a vista do outro lado do rio. E eu não tenho as fotos internas, porque eu acho que, pelo menos na época, quando eu fui, era proibido fotografar internamente, né? Mas tem toda essa riqueza pictória e também em todos os mosteiros a parte da estatuária religiosa, que faz com que seja um grande museu, né, na sua arquitetura, mas também na sua escultura, em todo o seu legado artístico pictório. Então, terminando aqui com Punakha, o masterpiece da arquitetura, antiga capital, capital de inverno, centro espiritual e religioso do Butão. Então, gosto de terminar sempre com a minha frase do Kierkegaard, que diz que aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. Aventurar-se, no sentido mais amplo, é precisamente tomar consciência de si próprio.
Então, a Cris é uma dessas que, de menina, ela se aventurou pela Ásia e acabou transformando a sua vida, da mesma maneira que o Diego teve essa experiência e tantas outras, mas, com certeza, ele voltou diferente dessa viagem. Queria convidar vocês para daqui 2 semanas, no dia 19, agora a gente passa a ter os nossos encontros quinzenais, eu levar vocês para o Líbano, então a terra dos fenícios, dos maronitas, então esse pequeno país que muitos de vocês são descendentes, eu acho que a Cris é descendente de libanês, não é, Cris? Não? Ou sim? Oh, sou descendente de libanês, vou assistir. Então tá bom. E aqui já tem a programação até 20 de dezembro de 2021, quando eu vou fechar o 61º episódio. Então, agora a gente entra na linha islâmica, o Líbano, a Síria, Irã, Tunísia, Turquia, depois a linha francesa, Provence, Normandia, Borgonha, Córcega, os nórdicos, com a Suécia, Noruega, Dinamarca. Depois a gente volta para a Índia, Cris, com o norte da Índia, o sul da Índia, as Maldivas, Nepal. Vamos para a Ásia Central e terminamos lá com o centro da Europa. Então, vocês todos já nos conhecem, mas se por acaso algum de vocês está vindo pela primeira vez, me manda uma mensagem para o meu WhatsApp aí, que eu já te salvo no grupo para receber a programação. E aproveito que hoje eu consegui fechar em 1h30, estou de parabéns, e estamos eu, a Cris, a Marta, a Adri, e quem mais, o Calacum e outros que estiveram no Nepal, para compartilhar com vocês ou ouvir as eventuais dúvidas e perguntas que vocês possam ter. Beto, Você vai de novo, Beto. Eu quero ir. Tu quer ir? Então vamos de novo. Mas eu tenho meu sonho é conhecer o Butão. O problema é que tu sempre inventa de botar junto com a Índia. A Índia eu não quero ir. Eu ia sugerir agora, Beto, para a Cris falar um pouquinho do Butão dela também, uns minutinhos, quem sabe, para fazer alguma consideração a mais que a gente possa ter esquecido, que tu possa ter passado, alguma coisa interessante. Por favor, Cris. E também nos relembra aqui quando que nós vamos ter a próxima saída para o Butão, né? Se já está prevista, né? E para compartilhar aqui com o pessoal. Então, bom, vamos lá. Eu fui a primeira vez para o Butão em 2010. E isso mudou a minha vida. Você falou isso agora há pouco, né, das suas mudanças, e para mim, eu estava ensaiando, eu sempre amei viajar, já conheci a Índia, mas 2010, a minha viagem para o Butão foram 3 semanas. Eu fiquei 3 semanas, eu conheci a área do Bumtang, que eu gostaria de falar sobre ela, que é maravilhosa, lá no centro do Butão, e hoje em dia existe uma facilidade que já tem um avião, porque você pode ir de carro e voltar de Bumtang para Paro. Então, tem essa possibilidade. Eu fiz um trekking fantástico para uma das montanhas sagradas, porque lá a maioria das montanhas a gente não pode ser escalada, diferente do Nepal, como você falou. Então, foi uma experiência muito mais profunda, assim, de Butão mesmo, e transformou a minha vida, tipo o que eu estou fazendo aqui, né? Então, realmente, desde dessa viagem, em 2010, aí eu mudei a minha vida e comecei a trabalhar com turismo, e aí foi que eu comecei a levar os grupos. E o primeiro grupo, eu queria contar uma história que, na verdade, vem desse primeiro cara. Eu tive um guia, porque a gente falou bastante da tradição e dessa questão toda da felicidade interna bruta e como é importante isso na cultura deles. E eu tive um guia nessa primeira viagem de 3 semanas que ele queria se ocidentalizar. Então, ele usava calça jeans, ele fumava, coisa que é raro, né? No Butão você fumar, inclusive para quem fuma tem que pagar lá a taxa do cigarro quando chega e tudo mais. Enfim, e ele acabou conseguindo ir morar em Washington, D.C.,
eu não sei qual foi os pauzinhos que ele mexeu e ele foi morar. Ele não durou nem 3 meses nos Estados Unidos e falou: o que é que eu vim fazer nesse mundo que é os Estados Unidos? Quando, na realidade, eu amo a minha tradição, a minha cultura. Então, quando eu encontrei com ele, depois de uns 3 anos, porque a gente acaba encontrando nos mesmos lugares, ele disse assim: olha, o meu país, a minha cultura é tudo o que eu quero na minha vida. E, na realidade, ter ido para esse lugar foi bom, né? Porque ele viu que não era isso. Então, realmente, o Butão, ele é muito assim, eu vi o que o Diego falou, é diferente. Eu nunca vivi no Butão, eu já fui 12 vezes, mas eu nunca vivi no Butão. Mas eu acho um país que as pessoas são muito felizes, porque a felicidade medida, que conceitos são esses, mas pelo menos as pessoas vivem leves. Essa é a minha experiência pessoal, de que você está com eles e é tudo muito leve. Enquanto, sei lá, eu vi ali, eu até fui checar, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, mas eu não sei se as pessoas são tão felizes, né? Porque conceito de felicidade também é uma coisa muito discutível. Então, no meu coração, né, eu amo a Índia, e eu não sei o nome da pessoa que acabou de falar, não quer juntar a Índia com Butão, mas dá para fazer Nepal e Butão, ou Tailândia e Butão, mas o nosso próximo grupo agendado é para março de 2022, porque como esse ano ainda está tudo meio sem saber, a gente agendou um grupo que é Índia, Nepal e Butão, mas para quem não quiser fazer a Índia, pode fazer Nepal e Butão. E a gente pode até pensar em estender o Butão, que normalmente são 5 dias, o que o Beto mostrou, a gente faz Thimphu, Punakha e Paro, e se for o caso, a gente pode estender para ficar mais alguns dias lá. Então, acho que é isso. Não sei se Matinhas tem alguma outra pergunta ou alguém mais. Enfim, eu posso ficar falando um monte, mas eu não aqui, né? Não, só isso, porque eu sei que tu sempre tem alguma história para contar, dito e feito. Obrigada, Cris. Só queria uma pergunta, tu falaste que está organizando para março de 2022, Cristiane? Isso. Eu entendi, Beto, que abril que seria, né? Abril em diante que seria o ideal, por causa da... Não, mas eu fui em março, então abril é mais ou menos, né? Então é evitar janeiro e fevereiro, né? Que é dezembro, janeiro e fevereiro, quando é frio demais, né? Mas março já dá para ir, nós fizemos, porque daí que eu acho que é o mesmo esquema que a Cris está pensando, como tu tem que jogar com a Índia tu não pode avançar muito, porque fica quente demais, né? Então, é nessa janela que se faz, né? Entre março e abril. Né? Então, aí março... Começa por Índia, depois vai Nepal e, por último, Butão? Isso. Começa com a Índia, por causa justamente o que o Beto falou, porque uma ficando quente na Índia. Agora, essa vez que eu fui para o Butão de 3 semanas, eu fui em abril. E eu vi as fotos do Beto agora com as jacarandás ali, aquela foto ali da Punakha Tsom com as flores roxas, é só em abril. Isso é verdade, porque eu fui uma vez em abril, porque eu só fiz Nepal e Butão, porque eu fiquei 3 semanas no Butão. Mas quando você junta com a Índia, abril é muito quente mesmo, não compensa. Mas daria para ir, por exemplo, deixar fora a Índia, pegar Nepal e Butão? Dá para fazer Nepal e a gente pode até pensar, se for o caso, se tiver interesse de um grupo maior ou de algum, sei lá, 5 pessoas que seja, a gente estender o Butão. Em vez de fazer 5 noites, a gente faz 5 noites e depois voa lá para o Butang e volta de carro, por exemplo. Porque é fantástico, é lindo aquele pedaço lá, é rústico. Mas, Beto, hoje em dia, não só com o avião, mas também tem a MAN e Six Senses nesses lugares todos. Então, hoje, em termos de qualidade de hotelaria, apesar de que quando eu fui em 2010, eu fiquei naquelas pousadinhas típicas do Butão, mas foi inacreditável. A gente ficou 5 dias no Butang e a gente ia meditar, porque era um grupo que tinha mais a ver com isso, no prayer room, no quarto de oração da família que era dona da pousada. Foi assim, acho que foi a experiência mais linda que eu tive lá no Butão, foi no Butang, que era longe para burro, né? Passa por Trongsa, passa por tudo até chegar lá no Butang, que é esse lugar. Incrível. Não, e o legal é poder fazer essa combinação, né? Então, em alguns lugares ficar com mais charme e conforto, né? Mas nós ficamos, o Calacum se lembra, em Punakha, numa dessas pousadas tradicionais, né? E o pessoal foi extremamente querido, né? Então, a Cláudia Balesteros, que é de Minas, era de aniversário, eu pedi um bolo, né? E se tu pede um bolo em qualquer hotel, vai vir um bolo, né? E eles ficaram
encantado. Como é que se faz um bolo? O que é um bolo, né? Como é que vocês comemoram aniversário que nós não damos bolo, né? Daí eu sei que a gente passou umas receitas lá e eles ficaram entusiasmados em criar um bolo que eles naquela posada eles não conheciam, né? Então é legal ter esse mix, né? Não, é legal. Então, a menina que está falando é uma das Tondos, elas vão as Tondos Sisters, né? Tudo bom, Lisete? Tudo. Eu estou passando agora, estou pensando, já convidei ali a minha prima com o marido dela, mais outra prima, vocês três. A Elisete é irmã do meu afilhado de casamento, meu Rogerinho Tondo. Eu fui padrinho e deu certo, né? Então, casado até hoje, cheio dos dois filhos lindos, né? Eu sou parceira para o Butão. Adorei Butão. E uma viagem estendida, de preferência. Não, Sandra, tu é a cara dessa região que se chama Butang, que a Cris estava falando, que é bem roots, como tu gosta, né? Uhum. Muito legal. Demais lá. E eu lembrei de mais uma historinha, a Marta comeu isso. Lá o Beto falou da comida, né? E eles comem, ele falou do chili, né? Eles, especialmente o green chili, eles usam red chili, green chili, chili de qualquer cor, né? E eles fazem, a comida principal, o Diego comentou da dificuldade de comer, é o arroz, normalmente o arroz vermelho, o red rice, com o green chili. Então é chili cheese, eles chamam. Na verdade, eles põem o arroz. Esse chili, eles fazem uma preparação com queijo e comem o arroz vermelho e esse queijo com esse... É como se fosse um molho de queijo, mas o chili, como o Beto falou, como se fosse um legume, né? Um vegetal. E aí eu falei para eles, eu não como isso, nem ninguém no Brasil vai comer um negócio desse. Não dá para fazer esse molho de queijo em outra coisa. Bom, então agora tem potato cheese, tem cauliflower cheese, tem broccoli cheese. Então agora a gente faz esse molhinho de queijo com os legumes, batata, couve-flor, brócolis, em cada lugar que a gente vai. Então, assim, a gente vai adaptando as comidas, né? Porque a gente vai viajando muito. E o guia lá, ele já, como está tudo incluso, como o Beto falou, tem a taxa de turismo e está tudo incluso, de manhã, quando eu estou tomando café, ele já me pergunta o que a gente quer para o almoço. No almoço, ele me pergunta do jantar. No jantar, ele pergunta do café da manhã. Enfim, e aí eu já vou, né, com tanta experiência, e o mesmo guia que a gente sempre trabalha, ele já sabe o que os brasileiros gostam de comer. Lembra do momo, Marta, que a gente comeu também? O momo é um negocinho tibetano, normalmente, nepalês, que é uma delícia, que é feito no vapor. A gente pede de legumes, sem muita pimenta, sem pimenta, tal. É uma delícia. Então, hoje em dia, Beto, né? Eu não sei que ano que você foi, mas eu acho que eu fui em 2010 contigo, no mesmo ano, porque deve ter sido em torno disso, 2009 ou 2010. Que legal. Mas o chili deles é muito ardido? Aí você pode experimentar, ele sempre tem o chili cheese, então você experimenta, se você gostar, tem pouca gente que come, mas eu não consigo comer nada muito apetite. Eu gosto de pimenta, mas claro, em medidas normais, não como no Vietnã, que a gente comia pimenta com comida e não comida com pimenta. Então, mas no Butão é um pouco assim também, porque você imagina, é o chili com queijo, tem molho de queijo. Eu nunca experimentei, desculpa que eu não posso nem dizer se é bom, porque eu não tive coragem de experimentar. Mas, de qualquer maneira, como a Cris falou, isso é comida deles, né? A comida que eles nos apresentam, como eles sabem que o ocidental tem mais restrição à comida picante, né? Nós tínhamos, a maior parte das comidas era não picante, né? Mas o tradicional deles seria chili. E a Elisete fez uma pergunta, uma curiosidade sobre transporte lá. Como é que se leva material de construção? É uma pergunta da Elisete. Se ela quiser complementar a pergunta. Obrigado. Quando vai subir lá para as montanhas, é nas costas, é tudo nas costas. E nem no Nepal, que eles carregam porta, tudo nas costas. A dificuldade de construir aquela beleza lá em cima das rochas.
Eles vão até, você vê, a mãe do Diego, eu esqueci o nome, desculpa. Adriana Falou, ela sobe de cavalo até um lugar, entendeu? Antigamente até subia um pouco mais para cima, mas o rei mandou parar, porque os cavalos, eu até levei uma vez um coice, eu estava andando e o cavalo descendo, o cavalo me atacou. Então, o rei proibiu, mas então, assim, até onde dá, cavalo, ou então algum tipo de animal. Tem mas... iaques. Hã? Tem iaque. Exatamente. Porque no Nepal eles levam muito em lombo de iaque. Exatamente. Quando eu fui fazer o trekking no Butão, que eu fui para a montanha, era 4.000 de altitude. Então, tinha gente carregando uma geladeira, mas também tinha iaque carregando algumas coisas, porque nessa altitude é o iaque mesmo que você encontra. E como o Beto falou, também lembrei disso quando ele estava contando. A 4.000 de altitude, que era onde era o campo base desse lugar que eu fui, dessa montanha, a gente tinha um posto de saúde onde as pessoas eram tratadas e tinha uma escola naquele lugar. Então, essa questão da felicidade interna bruta e de ter educação para todos, saúde para todas, é uma realidade. Eu vi isso lá no lugar que eu estava, né? Então, realmente é incrível, é incrível. Muito legal. Quem mais está por aqui? Queres fazer alguma pergunta? Eu ia comentar... Aí, Vânia, ou só tá a Vânia, hein? Tô aqui sentadinho no chão, Beto. Oi, estamos aqui, ó. Tô aqui sentadinho no chão. Tu viu como eu me lembrei de ti ali na... Eu vi, Beto. Sobrando energia no botão, hein? E sabe que eu já fiz um trabalho para o governo do Nepal, porque o Nepal também tem muitos vales e muito degelo, e eles têm dificuldade de geração de energia e armazenagem de água para o verão, né? Então, eles estão com um programa de micro-reservatórios lá, que é fantástico. E interessante o seguinte, o Butão agora, até o final de 2021, o rei pediu que 100% das plantações passam a ser orgânicas, não usam mais aditivos. Interessante isso, né? E é um dos pouquíssimos países do mundo que é emissão de carbono negativo, ou seja, ele mais captura carbono do que ele emite, né? Esse é o Butão. Fantástico, né? Não, e sabe o que eu achei, vendo a retrospectiva recente dos reis? Tu pega os reis que começam a trabalhar cedo, né? O pai dele aos 18 anos, ele aos 28, fazem uns 30 anos, daí depois já passa cedo para o próximo, né? E também eles foram criados junto com as decisões do pai, né? Então, ter bons exemplos, né? Lógico que eles fazem um bom public relations, né? Mas eu sou encantado, né? Por tanto o rei IV quanto o rei V ali, de quanto que eles pensam em um planejamento estratégico para o seu país e que tem que ser único porque ele tem uma história diferente de tudo que existe, né? Eu acho que eles tiveram muita competência e muita sorte lá atrás de criar esse planejamento estratégico e perseguirem ele, e hoje eles viram que é um acerto, então não precisa mudar mais, né? Isso. Parabéns a eles. Nós aqui vamos tentando achar o nosso rumo nos próximos 500 anos aí, sei lá. Mais 500 anos. Um abração, Beto. Parabéns mais uma vez aí. Obrigado, cara. Beto, tu é ótimo, Beto. Obrigado. Pessoal, mais algum comentário? Elogio, crítica? A Adriane ia falar alguma coisa. Então, uma coisa que me impressionou no Butão, a felicidade, a tranquilidade das pessoas, né? E também qualquer cantinho plantado, tudo plantado, mas eu nunca... Cortou. Adri, tu sem querer fechou teu microfone. Desculpa. Desculpa. Então, encantador ver como as pessoas são tranquilas, né? Como não existe uma combinação, um dia vamos tomar um café, né? Eles tomam agora, é tudo muito no agora, né?
o quanto eles aproveitam a terra, tudo é plantadinho, e não vi nenhum trator. É toda a plantação feita manualmente, e as pessoas felizes, envolvidas naquilo, as mulheres muito no campo. Eu fiquei encantada. Essa questão da mulher é bem interessante, porque elas têm um papel parelho, né? Não sei se a Cris pode complementar, mas pelo que a literatura que eu li, na prática não pude observar, mas elas pegam juntos, né? Então ela tem uma que eu imagino todas essas sociedades onde tem essas dificuldades de enfrentar as montanhas, as neves, né? Que ambas os pares têm que trabalhar juntos, né? Então a mulher tem um papel na sociedade bastante importante e os homens que eles cuidam dos filhos, né? Como as mulheres. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Cris. Não, acho que é isso mesmo. E eu acho que, assim, como acontece na Índia também, os homens às vezes vão para a cidade, né? São motoristas, são guias, e aí as mulheres realmente assumem o trabalho da família. O nosso guia, quem cuida da terra dele, da casa dele, é a mãe dele e a esposa. E ele está trabalhando em Timpo e viajando, né? Então, isso acontece muito lá. Mas não é uma coisa dura, é uma coisa normal, assim, um está cuidando de um lado e outro está cuidando do outro, né? É isso aí. Queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado, Cris, Marta, Adriana, Sandra, Pigato, Pedro, Lenita e todos os mais que aqui estiveram. Oi. Alguém está perguntando como é que está a situação da pandemia no Butão. Não sei. O Pedro vai consultar ali e já vai nos dizer aí como é que está o Covid no Butão, Pedro. Inclusive está aberto para brasileiro. Dá uma olhada, Beto. O negócio está super sob controle. Eles tiveram algumas pessoas que foram até vindas, estrangeiros que estavam lá. E a última notícia que eu tenho é que o Butão, inclusive, está aberto. A gente poderia ir se a gente quisesse, e o Nepal também está aberto. Então, na verdade, se a gente quiser fazer a viagem antes, a gente faz Nepal e Butão, que está aberto. Essa foi a última informação. Eu falo quase sempre com eles, inclusive, estão aflitos, né? Porque, obviamente, quem trabalha com turismo lá não está trabalhando, mas eles estão... Está tranquilo. Você conseguiu... Não sei quem é que ia ver o número de pessoas, mas eu acho que é bem pouco lá. Sim, tem um número absurdo de média de casos de 3 na última semana e hoje é 0 casos reportados. Só não dá para ir para lá e levar daqui para lá, né? Eu ia falar isso. A gente tem que ir devidamente imunizado, né? Mas é isso. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos e nos vemos daqui 2 semanas no Líbano, tá bom? Tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Marta, beijo. Beijo, Cris, boa noite, obrigada.